Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, né? Louvado seja o nosso Deus por mais uma tarde da bênção, né? Engrandecido seja o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu louvo a Deus, né? Por estar aqui mais uma tarde, juntamente com meu esposo, Pastor Luiz, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus, né? Todo-Poderoso. Muito bom, irmãos, estarmos aqui mais uma tarde, aleluia, nessa live. Que Deus venha nos dar graça, nos dar força, a mim, meu esposo, Pastor Luiz. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, aqui em Presidente Prudente, na rua Joaquim Nabuco, 1167, né? Muito bom participar das coisas de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada família, né? Que sempre está entrando conosco. Elizabeth Bertoni, minha cunhada, Deus abençoe, amada, sua família. Deus abençoe, Vilma, sua família. Também, né? Irmão Marcelo, Deus continue fortalecendo, abençoando. Irmão Val, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus, motivo de alegria, né, irmãos, nessa tarde. Deus é bom, Deus é tremendo, né? Ele é aquele que nos ajuda. Glória a Deus, que nos dá força, nos dá graça para podermos contornar, né, todas as diversidades da nossa vida, né? Todas as diversidades que vêm acontecer em nossa casa e família, né? Glória a Deus. Irmã Elizabeth está pedindo oração pela família. Amém, né? Vamos orar por toda a família que já tem pedido de oração, né? Por vocês. E daqui a pouquinho eu vou estar mencionando, né? Aleluia. Então, irmãos, nessa tarde eu quero ler 2 versículos da palavra do Senhor, um em Deuteronômio e outro em Josué. Os 2 versículos é um encorajamento para Josué, na verdade, né? Deus abençoe, Rosimeire, minha sobrinha, irmã Carminha, Deus te abençoe, amada. Em nome de Jesus, vocês, sua família, glória a Deus. Pastor José, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem oração aqui já para vocês. Oração pela Daiane, já tenho pedido aqui, Beth. Amém? Já já a gente vai estar mencionando os pedidos de oração. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Deus abençoe, né? Famílias, lares que já estão conosco. Eu quero ler em Deuteronômio, capítulo 31, irmãos, versículos 7 e 8. E depois no versículo de Josué 1, 8, né? Que é a palavra de Deus encorajando Josué para uma missão grande, né? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 31, 7. Chamou Moisés a Josué, oração pelo Leonardo, né? Porta de emprego, de trabalho, amém, Rose? Vamos estar orando sim, amada. Pensamentos ruins, né? Que Deus põe as mãos. Já vou estar fazendo o pedido de oração aqui. Eu já tenho por você, por família, então vou reforçar mais um pouquinho, né? Da prima da Beth, a Márcia. Então, irmãos, a palavra de Deus em Deuteronômio 31 diz: chamou Moisés a Josué, ele disse, na presença de todos o Israel: sê forte e corajoso, porque este povo entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais e aos teus que o fará herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixarás, nem te desamparará, nem temas, nem te atemorize. Olha que palavra maravilhosa que Deus fala aqui com Josué. E depois no livro de Josué, mais para frente um pouquinho, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Olha que palavra maravilhosa. Que Deus possa fortalecer o seu coração. Aleluia. Por esta palavra, né? A Carminha tá pedindo pelo irmão Gildo, não tá muito bem? Vamos orar pelo irmão Gildo, né? Paz do Senhor, irmã Ercília. Deus te abençoe, amada, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nessa tarde. Aqui também já tem oração pela irmã Ercília, toda a família.
Então, irmãos, aqui uma palavra onde o Senhor já havia falado com Josué e estava falando nessa tarde, né? Ali com ele através de Moisés, que era para ele ser forte, para ele ser corajoso, para que ele seria o sucessor de Moisés, ele levaria aquele povo a entrar ali, aleluia, naquela terra onde o Senhor tinha prometido a ele e aos seus pais, né? Então Josué estava sendo encorajado naquele dia. Deus abençoe, Andréia, você, sua casa, família, né? Glória a Deus. Daqui a pouquinho eu dou um recadinho aqui. Então, irmãos, aqui Moisés encorajando Josué, porque ele era o sucessor de Moisés, né? Deus tinha escolhido Josué e fala para ele que Deus iria também adiante dele e não o deixaria, né? E era para que ele fosse em frente, não temesse, né? Não tivesse medo, mas ali estivesse firme na presença do Senhor. Deus abençoe, irmão Edno, você, sua casa, né, irmã Thelma, em nome de Jesus, toda a família. E ainda em Josué mesmo, o Senhor também ainda encoraja Josué, que fala assim: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, né? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, que você possa nessa tarde ser encorajado pelo Senhor. O Senhor é contigo. Por onde quer que você ande, aonde quer que você vá, o Senhor é contigo. Não se espante, não se atemorize, né, pelos levantes, pelas lutas, dificuldades. Sim, são bastante, irmãos. Eu tenho passado muitas dificuldades, muitas lutas, mas eu estou na presença do meu Deus. É o que tem me dado força, tem me dado graça, né? Irmã Rosana, Wilson, Deus abençoe, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus seja com vocês, família, para a glória do nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor é aquele que nos encoraja a cada dia, né? A ir em frente, a avançar, jamais retroceder, mas sim ir em frente, avante, né? Nessa carreira a qual o Senhor nos chamou, que jamais pelos problemas ou lutas nós desistimos de estar na presença do Senhor, nós desistimos de estar na igreja, né? De congregar, de buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Josué aqui não só por Moisés, mas o próprio Deus falava com ele, né? Que o Senhor ia à frente dele, ia dar força, não ia desamparar ele. E é assim que o Senhor faz conosco. Nessa tarde, o Senhor, ele não tem te desamparado. Talvez você tenha falado: meu Deus, como a luta é grande, como está difícil, a dificuldade, são coisas difíceis, Senhor. Mas creia que Deus está contigo, minha querida irmã, meu querido irmão. Na sua casa, você tem poder de expulsar todo o mal, todo o maligno que tenta ali ameaçar sua família, ameaçar seus filhos, seu esposo, você mesma. Você tem poder de repreender. Caia por terra em nome de Jesus toda artimanha, todo pensamento contrário. Irmãos, você tem essa autoridade, Deus te dá pela palavra. Então se reveste da armadura de Deus, se reveste da presença do Senhor e constantemente na sua vida. E tenha coragem, não desanima, vai em frente, vai em cima. Não abaixa a guarda, nem a cabeça não, para as lutas e dificuldades. O inimigo, ele é astuto, irmãos. Ele lança coisas que às vezes queira nos tirar da presença de Deus. Mas o Senhor, ele é aquele que está conosco. É aquele que está na nossa direção sempre. Está mandando nós na direção certa. E ele não nos deixará nunca, nunca, jamais ele nos desamparará. Como ele foi com Moisés, depois ele foi com Josué e todo aquele povo que ele tirou do Egito. Queridos, ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa de toda a palavra que ele tem dito. Então confia no Senhor nessa tarde, através desta palavra, ser forte, corajoso, corajosa, não temas, nem te espantes com as coisas que vêm sobre você. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra.
Toma posse dentro da sua casa, do seu lar, que o Senhor é contigo, que o Senhor é dentro da sua casa, que o Deus de Israel, o Deus de Jacó, Isaque, aleluia, Ele é o Deus mesmo hoje, ontem, será eternamente. Ele não muda, esse Deus Ele não mudou, Ele não tem sombra de variação, de dúvida, aleluia. Então por isso é Deus que vai adiante de nós, é Ele, aleluia, que nos guarda, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, precisamos nos esforçar, aleluia, precisamos estar na presença dEle, não podemos baixar guarda, como eu disse, temos que ir em frente, aleluia. Por isso nessa tarde Ele diz, não temas, vá em frente, que eu sou contigo, o Senhor dos Exércitos, aleluia. Ele nunca desampara, queridos, aquele que o busca, aquele que está na sua dependência, jamais Ele desamparou um que chegou até Ele. Lembra todas as curas, milagres que Ele fazia? Quantos? O cego de Jericó, Zaqueu, aquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que tinha uma menina que estava também perturbada, aquele homem que era comandante ali, que foi até Jesus, não precisou Jesus ir à casa dele, Jairo, que tinha filha que já estava morta, ali na casa de Marta, Maria, né, onde Lázaro tinha morrido. Sempre que Jesus estava no lugar, irmãos, algo acontecia, maravilhas, coisas maravilhosas acontecia. Não é diferente, peça para Jesus, o Senhor, entra na minha casa, fica na minha casa, fica comigo, com a minha família, com meu esposo. Deus não me desampara, não me deixa. Aleluia, e Deus não desampara, irmãos, não deixa. Ele é aquele que é contigo em todo o tempo. Basta você clamar, buscar, interceder, né? Orar aí pela sua casa, sua família. Não tenha medo, expulsa. Demônio, você não tem poder aqui na minha casa. Sai, bate em retirada. Fala assim, abre a porta da casa e manda ele embora. Queridos e queridas, você tem essa autoridade de Deus. Seja revestida com o poder de Deus e manda o diabo sair da tua casa, da onde você está, onde seu esposo, seu filho, sabe? Entra no quarto dele, ora ali, põe a mão na cabeça dele quando ele está dormindo, devagarzinho, e ora. Nas roupas dele, na cama dele, ora, expulsa o demônio ali do quarto. Você tem esse poder, faça isso. Você vai ver como Deus vai começar a trabalhar melhor na sua vida, porque você está dando liberdade para que Ele faça isso. Quando nós damos liberdade para o Senhor agir a nosso favor, Deus assim faz. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então é isso, queridos, encorajamento para nós nessa tarde. Eu também, irmãos, preciso, não é fácil, tenho ainda essas dores aqui na minha perna, né, nervo ciático, tô aguardando ainda, né, os exames sair. Não é fácil, tem dia que tá difícil, outros dias tá mais ou menos, e assim estamos indo em frente. Não desisto não, não moleço não. É assim, ergo a cabeça e vou em frente, em nome de Jesus. Assim como vocês vão também. Como meu esposo disse, não pode parar, não. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer atropelar a gente. E é nós que temos que atropelar ele, que saia da frente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Aleluia. Então, essa palavra, Deuteronômio 31:8-9 e Josué 1:8. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar aqui alguns motivos de oração nessa tarde, né? Eu preciso de oração, como meu esposo, pastor Luiz, né? Pela nossa viagem, irmãos, né? Sexta-feira a gente vai estar indo aí pro Paraná, na casa da Andréia, né, Andréia? Se não for para atrapalhar, né, Andréia? A gente nem vai. Oh, aleluia, né? Compartilhar das bênçãos, né? Orar, compartilhar de alegria, né? De coisas boas. Então a gente vai estar indo ali no Paraná, na casa da Andréia, da minha família aí em Paraná, Apucarana, né? Que Deus nos dá graça, nos dá bênção, né? Na nossa viagem. E que Deus continue fortalecendo os nossos corações. E também, irmãos, na terça-feira que vem, não vai haver live, tá? Por quê? Porque a gente vai chegar do Paraná no domingo, talvez, segunda, não sei. E terça-feira a gente vai saindo pro Mato Grosso, né? Vai ficar uns dias lá também. E vai estar voltando só no outro domingo, né? Amém? Dia 23. Então, que os irmãos orem por nós, né? Pela nossa viagem. E terça-feira que vem, então, não vai haver tarde da bênção. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, querida. Glória a Deus.
Amém. Então, pela minha família, né, oração, pelo meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, toda a família do meu irmão Moacir, né, pela minha sobrinha Rose, né, pelo meu sobrinho Maurício, toda a família do Maurício, da Rose, pelo Leonardo, né, meu sobrinho, que Deus põe as mãos sobre a vida do Leonardo, abrindo uma porta de trabalho, tirando todo o pensamento mal, ruim, né, em nome de Jesus, nesse rapaz, um moço tão bonito, né, um moço saudável, né, um moço assim, que tem tudo, né, para dar certo, mas o diabo, ele é meio difícil com algumas pessoas, né, irmãos? Então, que nós possamos orar um pelos outros, né? Meu sobrinho Leonardo, orar por ele, pela Isadora, pelo Vitor também, precisa de porta de trabalho. Aleluia, né? Pela Luci, minha irmã, hoje tinha um médico, tinha remédios para pegar, mas está um pouco melhor, graças a Deus. Continuar orando por ela, família, salvação, libertação, né? Pela Márcia, minha irmã Márcia, glória a Deus, orar por ela, né? Ela está feliz, né? Graças a Deus, ela quer dar um testemunho, a hora que der certo, né? Que ela conseguiu a aposentadoria, glória a Deus, né? Já recebeu o primeiro salário, Deus abriu as portas a ela, glória a Deus, a gente fica muito feliz, né, irmãos? Nós ajudamos aí um pouquinho, né? De uma maneira ou outra, e Deus foi maravilhoso, né? Com a minha irmã Márcia. E pela Simone também, o Luiz, toda a família da minha sobrinha Simone, libertação dos filhos, glória a Deus, netos. Andréia, né, aí no Paraná, toda a família, André, Fabiana, Placida, toda a família ali da Andréia, pelo irmão Bento, irmã Cida, pela Luísa Buzetti, pela Beth, dona Naide, pela Daiane, pela tia dela Nízia, né, pela prima Márcia, e todos os familiares da Elizabeth, né, Bertone, pela irmã Alcina, família, pela irmã Eunice e Osvaldo e toda a família, pela irmã Ercília e toda a família também, pelos tios e primos ali do sítio, né, tio Tito, pela Rose, pelo tio Nori, pelo Matheus Parisi, né, pela Pâmela, toda a família, o Enzo e familiares aí do Matheus e da Pâmela, pelo Éder e Benedito Job, né, saúde e libertação, pelo João, pai da Grazi, João, pai da Célia, né, pela venda da casa da Grazi, ela tem pedido, pelo William, né, também, filho da Denise, pelo Ricardo, filho da Marilene, são jovens que estão precisando de libertação, estão precisando de oração, né, em nome de Jesus. Irmã Ercília está pedindo por Valdisson e pelo Valdir e Valdisney, né, Denise e Daiane. Amém, querida, vamos orar pelos filhos, por toda a família, né, irmã Ercília, em nome de Jesus, glória a Deus, né, 15 netos e 8 bisnetos, glória a Deus, família grande, né, família linda, né, tá bom, querida, vamos orar sim, né, por todos os filhos, netos, nora, né, genro, né, e bisnetos, né, glória a Deus. Também orar, irmãos, pelo pastor José, né? Ele tem que passar por esse procedimento que ele tem pedido oração em nome de Jesus. Patrícia, Deus abençoe, amada. Glória a Deus, você, seu esposo, família. Pela irmã Nina, Rogério, pelo Lucas, Cidinha, que está fazendo aniversário hoje, Cidinha Amaral. Parabéns à nossa irmã Cidinha, muitos anos de vida, né? Toda a família da Cidinha. Pela irmã Creuza também, que esses dias não passou bem. Pela V Shows, né, Júnior, toda a família ali, glória a Deus. Pelo Wilson, tio da nossa prima Tânia, ela tem pedido oração por Brasil, por Israel e por também, pelos missionários a campo e pelo Serginho, né? Paulo Sérgio, filho da irmã Livina, tá precisando de oração também, libertação, restauração, saúde, né, irmãos? Ele não teve bem esses dias. Mas Deus é bom, é tremendo e Ele está em frente, né, das nossas batalhas, das nossas lutas, né? E Ele está abrindo caminho, abrindo portas, entrando com providência. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar, irmãos, primeiro. Não adianta eu orar duvidando, não é verdade? Não adianta eu orar e não acreditar. Mas eu tenho que acreditar, confiar que Deus está no controle de todas as coisas, de toda a minha vida, toda a minha casa, toda a minha família. Aleluia. E assim Deus vai agir. Amém? Vamos orar então por esses pedidos de oração. Se você tiver mais algum, depois a gente vai estar anotando. No finalmente a gente vai estar orando também no término dessa live e vai estar colocando os demais pedidos. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem me dado nessa tarde, de estar aqui compartilhando nessa live, Senhor, bênçãos, vitória,
naquilo que o Senhor colocou no meu coração através desses versículos da Bíblia. Que possamos tomar posse na nossa casa, sobre a nossa família, sobre os filhos, sobre os maridos, mulheres. Pai, Tu és o Senhor. Nessa tarde, em nome de Jesus, abençoa toda a minha casa, toda a minha família, minha parentela, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação no meio da minha família. Deus, Tu és o Senhor. Trabalha no coração, na mente, Pai, de muitas pessoas que a gente tem orado. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, passando por momentos de fases difíceis. Deus, o meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, entra com Tuas mãos de providência sobre a vida deles, na vida da Lucia, minha irmã, Senhor, na vida da Márcia, Senhor, da Simone, da Andréia, Pai, toda a minha família, a Rose na sua casa ali com o Leonardo, abre uma porta de trabalho a esse jovem, tira todo pensamento diabólico, todo pensamento que não provém de Ti, que caia por terra agora em nome de Jesus, que sai! Em nome de Jesus, toda perturbação no meio desses jovens, das famílias, dos lares. Deus, dá vitória nessa tarde, através do Teu Espírito Santo. Encoraja esta mulher, este homem. Encoraja esta família a buscar mais o Senhor, a estar mais na sua dependência, a orar mais, a ler a Tua palavra, a ter mais conhecimento, Senhor, de Ti. Ó Espírito Santo, que ajuda, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cada um que pediu oração nessa tarde, a Elizabeth que pediu por famílias, outros que ela não mencionou nome, irmã Ercília. Pai, Tu és o Senhor que conhece, sabe, aleluia, todas as coisas, diante de Ti nós colocamos, pastor José, outros, minha família, Deus, em nome de Jesus, o pai da Grazi, o pai da Célia, o William, o Ricardo, Jesus, o pastor José, toda a família, todo o procedimento que ele tenha que passar, a irmã Nina, o Rogério, Lucas, a Cidinha, mais um ano de vida, o Júnior, irmã Cleusa, Senhor, tem misericórdia, o Wilson, tio da Tânia, Deus, a irmã Ercília e a família, a irmã Eunice, Oswaldo e toda a família, a irmã Alcina e toda a família, Deus, a irmã Luísa Buzetti, Bento e Cida, tantos outros, Pai, que já pediram oração e a gente às vezes acaba esquecendo, mas o Senhor não esquece, o Senhor conhece e sabe toda necessidade. Entra com Tuas mãos de poder, a nossa viagem, Pai, que seja abençoada, cada lar que nós entrarmos, que nós passarmos, seja abençoado por Ti, assim como nós sejamos abençoados, Senhor, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que leva e traz, Senhor, debaixo das Tuas mãos potentes. Nós colocamos diante de Ti, ainda esta live, continua a falar ao coração, nessa tarde, que está conosco, que vai entrar mais tarde, que vai entrar no outro horário, que seja com cada um, e que o Senhor seja grandemente, Pai, exaltado, louvado, através das nossas vidas. É essa minha oração que eu faço nessa tarde, e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe, então, você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Vou passar para o pastor Luiz, ele ainda tem uma palavra para o nosso coração, e daqui a pouquinho a gente volta em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, Marilene, já pedi oração por vocês, viu? Deus abençoe. Glória a Deus, louvamos a Deus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos felizes por tudo que Deus tem confirmado, aquilo que temos colocado diante do Senhor. E aquela palavra que a Ivone trouxe para nós, ela é muito importante na nossa vida espiritual. Eu gostaria que você depois olhasse lá na sua Bíblia, Provérbios capítulo 24, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, que no dia da adversidade, se você mostrar frouxo, fraco, abatido, vamos dizer assim, desfalecido, a sua força vai ser pequena, você não vai conseguir. Por isso, irmão, ainda que lá dentro você está sentindo fraco, vamos dizer assim, triste, abatido, que você possa confiar, porque Neemias,
no capítulo 8, versículo 10, ele deixou registrado que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu, se alegra no Senhor, para que Ele possa se fortalecer e que você possa superar todas as adversidades que você tem encontrado. Para isso, eu convido você a conhecer a palavra, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus diz: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém, irmão? O poder de Deus, ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso, é aquilo que Deus já falou através da Ivone, que nós temos que confiar, irmão. Nós não podemos vacilar. Temos que realmente saber que Deus está agindo, que Deus vai fazer, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que venha se arrepender. Deus vai salvar o seu filho, Deus vai salvar os seus pais, Deus vai libertar aquela vida, ainda que muitos duvidam ao seu redor, até mesmo muitas vezes próprio da família, dizendo: ah, esse não tem jeito, esse, vamos dizer assim, olha quanto trabalho, olha quantas, vamos dizer assim, decepções, né, tem trazido até nós. Mas a sua oração, ela tem poder. O apóstolo Tiago, ele nos ensina que a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz nos seus efeitos. Aleluia. Ou seja, a sua oração, ela não vai voltar vazia. Eu tenho experiência de vida aqui, no meio da família, aonde eu orei praticamente quase 20 anos, eu orei pela minha mãe. Ela era espírita, frequentava os centros espíritas, 24 anos. Um dia ali, Deus abriu os olhos dela, Deus abriu o entendimento, e ela, junto comigo, com a Ivone, serviu o Senhor, na casa do Senhor, por mais de 30 anos, nessa caminhada da fé, aonde nós louvamos a Deus, glorificamos o Senhor, porque a oração, ela tem poder. Tem vezes que você está abatido, tem vezes que você está desanimado, porque tem vezes, irmão, parece que o Senhor nos leva num deserto, e parece que a gente não vê resultado. Mas não esqueça, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Acho que as guerras antigas eram particularmente aterrorizantes. Um soldado via os olhos do seu inimigo e sentia o seu cheiro. Ele estava ao alcance do seu braço e você do dele numa luta desesperada por sobrevivência. Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, como naqueles tempos das guerras antigas, em que nós muitas vezes sentimos o cheiro do nosso inimigo. Muitas vezes nós olhamos dentro dos olhos do nosso inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Ele se chama Satanás, mas nós temos o amigo verdadeiro que se chama Jesus, que veio para nos dar vida e vida em abundância, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vemos aqui em que
A palavra de Deus, ela nos ensina que eu creio que a nossa luta diária é bem semelhante, de perto, corpo a corpo, ainda que o inimigo não apareça diante de nós com tridente na mão e fedendo a enxofre. Muitas vezes a gente sente a presença dele. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, não esqueça disso, meu irmão. E use essa autoridade que Deus tem te dado, buscando conhecimento e sabedoria através da palavra. Use essa autoridade em que Deus transmitiu para nós através da Ivone. Repreenda em nome de Jesus, porque há poder nesse nome, e o sangue de Jesus nos garante a vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Na batalha espiritual, a gente quase sente o bafo do maligno assoprar sugestões em nosso ouvido. A gente sente a presença dele ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor que cuida de nós. Por isso, meu irmão, não desista, não olhe para trás, mas continue olhando para Jesus, sendo ele autor e consumador da sua vida, para que você venha ter vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, nessa tarde, Deus quer nos ensinar, através da palavra, esta palavra que é poderosa, onde o apóstolo Paulo diz: pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Não esqueça o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus já tem agido em seu favor. Quantas vitórias, quantas providências, quantos livramentos, quantas bênçãos Deus tem agido em seu favor. Por isso, a palavra é poderosa em sua influência. Por isso é que nós temos que conhecê-la e pôr em prática, vivê-las intensamente, para que o diabo, ou seja, o nosso adversário, ele não venha prevalecer contra as nossas vidas. Por isso, a palavra ela é poderosa em suas influências, e ela é uma chama devoradora. O profeta Jeremias, aqui no capítulo 5, versículo 14, ele deixou registrado: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque disseste tal palavra, converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e este povo em lenha, e eles serão consumidos. Meu irmão, a palavra de Deus, ela tem que ser como fogo na nossa boca, guardada no nosso coração, para que quando nós pormos em prática, aquelas pessoas, elas possam ser impactadas o fogo como na lenha, para que elas venham ser consumidas pelo poder da palavra. Aleluia. Porque Deus vela pela sua palavra. Amém, Jesus. Nós vemos que a palavra ela é poderosa em sua influência, e ela é como um martelo despedaçador. Aqui em Jeremias 23, 29, a palavra do Senhor diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a palavra. É aquilo que a Ivone passou para nós, meu irmão. Use essa palavra como um martelo. Bate com força, para que a pedra venha a ser esmiuçada. A pedra de tropeço, a pedra que está no seu caminho, ela venha a ser esmiuçada em nome de Jesus. A palavra, ela é poderosa em sua influência,
porque ela é força que dá vida. Aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 7, a palavra do Senhor diz: portanto, profetize como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso em seu osso. O que é isso, meu irmão? É aquilo que eu estou transmitindo para você, aquilo que Deus colocou no meu coração. A palavra, ela é poderosa em sua influência. Então profetize para que aquele que está morto venha ter vida, para que venha ser liberto, venha ser transformado pelo poder da palavra, venha ser curado, transformado pelo poder da palavra, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós vemos aqui que a palavra, ela é poderosa em sua influência, porque ela é uma arma defensiva. Aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 17, a palavra do Senhor diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, eu te convido a você ser um estudioso da Bíblia, ou seja, da palavra de Deus. Porque ali está conselhos, exemplos, ali está ensinamento para a sua vida, para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus te chamou para que você seja cabeça e não cauda. Jesus te chamou para que você esteja em cima e não embaixo. Você quer sair dessa situação? Então busque conhecimento na palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai alcançar grandes vitórias. Deus vai te surpreender, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Aleluia. Aqui nós vemos que a palavra, ela é poderosa em sua influência, porque ela sonda os nossos corações. Aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você quer ser sábio? Você quer crescer em todas as áreas da sua vida? Medite na palavra do Senhor. Busque conhecimento na palavra do Senhor. Está lá, quando Deus falou com Josué: medite de dia e de noite, não te aparte esta palavra do teu coração. Está lá no Salmo 1. Medite nessa palavra. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que você possa se fortalecer nesta palavra. E eu tenho certeza que você vai vencer todos os obstáculos que você tem encontrado. Paulo, ele descreve a armadura do cristão como peças para cobrir o peito, a cintura, os pés, a cabeça e até um escudo para desviar as setas incendiárias. Concluindo a lista com a espada. Faz sentido. Imagine alguém indo para a guerra coberto de armadura dos pés à cabeça, mas sem a arma principal, que é a espada. O que adiantaria? Assim é na luta espiritual. Por isso, irmão, é que nós temos que ter vida de oração.
e conhecimento na palavra. A palavra, ela é a nossa espada. Nós vemos aqui que o Filho de Deus é guardado pela salvação em Cristo, e a fé é o seu escudo para desviar dos ataques cruéis do maligno, mas sem a espada vai no máximo se defender. Por isso, a rejeição da palavra de Deus é na onde que o homem erra, é na onde que o ser humano ele vem tropeçando nos seus erros e nas suas falhas. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. O salmista, aqui no Salmo 50, versículo 17, a palavra do Senhor diz: tu odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. O que acontece com aquela pessoa que não medita na palavra, que tem preguiça de ler a Bíblia, que abandona os propósitos com Deus? Busque sabedoria na palavra de Deus em seu favor, e depois você vai dar testemunha aqui das suas experiências. Profeta Jeremias, aqui no capítulo 36, versículo 23, diz: tendo Geude lido 3 ou 4 folhas do rolo, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Olha, irmão, nós vemos aqui o rei tomando essa atitude. Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo, ele perece porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus, que Deus tem deixado para nós. Aliás, também de nada vale ter em mãos se não a soubermos usar. Por isso, pede para Deus te dar sabedoria, para que você possa usar esta palavra, para que você possa pôr em prática a palavra de Deus na sua vida, para que o inimigo não venha te pegar desprevenido, mas que você venha vencê-lo ele pelo poder da palavra. Aliás, nós vemos aqui, quer saber como usá-la? Vamos aprender com o Mestre. O Senhor viveu aqui em condições humanas, passível de cair como nós. Mas a cada sugestão do diabo, ele respondia com um golpe certeiro da espada. E nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 4, a respeito da tentação de Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz: respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. É a palavra, irmão. Nós temos que ficar com a palavra. Por isso é que nós temos que buscar conhecimento, sabedoria através da palavra. Aleluia. Olha a outra resposta de Jesus aqui para Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É através da palavra, irmão. E está escrito aqui à nossa disposição. Olha a outra resposta de Jesus. Mateus 4, versículo 10. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. É a palavra.
Nós temos que viver esta palavra para que possamos prevalecer o nosso adversário em nome de Jesus, para que as aflições, as angústias, os momentos de decepções, Deus Ele possa amenizar, para que nós possamos passar com mais tranquilidade, vencendo o nosso adversário pelo poder da palavra. Mas ninguém aprende a usá-la de repente. Para isso é preciso conhecer a palavra e a manejá-la bem. Não basta memorizar os textos, mas é necessário meditar neles, aprender o seu sentido e compreender profundamente a aplicação e a direção que dão. Está aqui o manual da vida, que é a palavra que Deus tem deixado para nós. Que você possa buscar sabedoria, conhecimento através da palavra, para que você possa ter uma vida mais tranquila, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Assim é a espada do Espírito, viva e eficaz. Ela corta e penetra fundo, mas é necessário investir tempo e dedicação para usá-la bem, sem ferir a nós mesmos e os outros. Por quê? Porque quando você conhece a palavra do Espírito, ele te conduz, ele te ensina, ele molda a sua maneira de viver diferente. Por quê? Porque você tem a palavra do Espírito. Por isso eu te aconselho nesta tarde, invista tempo para conhecer bem a palavra. Invista tempo, irmão, para que você possa conhecer bem a palavra de Deus, porque o benefício será todo seu. E eu louvo a Deus, porque Deus, Ele abriu o meu entendimento. Deus, Ele tem me dado conhecimento e sabedoria através da sua palavra. Porque se não fosse a palavra de Deus na minha vida, oxalá, diga o Senhor, talvez eu não estava mais aqui para ministrar a palavra de Deus, ou seja, estar pregando a palavra que Deus tem deixado para nós. Por quê? Porque muitos em que abandonaram o Senhor, muitos que voltaram para o mundo hoje, já não está mais no nosso meio, porque pereceram. O adversário que vem para matar, roubar e destruir, ceifou muitos dessas pessoas que nós conhecíamos, que nós vivíamos juntos. Mas quando Deus Ele abriu o meu entendimento para que eu pudesse viver e pôr em prática na minha vida, por isso que muitos em que eu tenho encontrado, muitas vezes têm falado diretamente a mim, como Deus te mudou, como Deus te transformou. Por quê? Porque a palavra, ela tem falado conosco nessa tarde. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ou seja, eu estou aqui por causa do poder de Deus. E que você possa buscar esse poder de Deus na sua vida através da palavra. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Palavra poderosa, né? A palavra é
poderosa. Glória a Deus, nós louvamos a Deus, porque Deus tem feito coisas grandes, né? Em nosso favor, em nossas vidas. Então é motivo de nós glorificarmos esse Deus, porque realmente, se nós não estivéssemos na presença de Deus, oxalá onde estaríamos, né? Só Deus sabe, para saber a verdade, né, irmãos? Então é isso, nessa tarde, né? Glória a Deus, palavras maravilhosas, a primeira, a segunda palavra. Deus é tremendo, Ele fala, basta nós entendermos, né? E colocar ela em prática, né? Aleluia. Eu louvo a Deus, várias irmãs entrou, né? Irmã Denise, irmã Sulamita, irmã Alcina, a minha Elaine Amado, minha sobrinha, Cida Farinelli, né? Minha cunhada ali do Paraná, mãe da Andréia. Deus abençoe vocês, queridos, né? Vocês que estiveram conosco nessa live, estão. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, né? Ainda vamos orar, irmãos. Tinha pedido oração aqui a irmã Carminha pelo irmão Gildo, né? E eu acabei assim esquecendo. Orei por todos, né, que tinha pedido oração, mas aí acabei não mencionando o irmão Gildo, né, que não está bem. Amém? E nós vamos então terminar essa live orando. E você aí na sua casa, né, que nem nós falamos hoje, dando conselhos, né? Ore, busque o Senhor aí na sua casa, né? Manda o Satanás, o diabo, aquele que não é da parte de Deus, sair da sua casa, do meio da sua família, da sua parentela. Irmãos, nós temos essa autoridade, Deus nos dá, né? Basta nós tomarmos posse naquilo que Deus coloca em nossas vidas, amém? Então nós vamos orar para terminar essa live, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que nós mencionamos hoje e pela palavra que o pastor Luiz também falou conosco nessa tarde. A tua palavra, ela é poderosa. Que nós possamos tomar posse, Deus, de tudo aquilo que está na Bíblia para nós, tanto de bênçãos como promessas, aquilo que o Senhor tem para cada família e lares. Que cada um possa ser despertado, Senhor, nessa tarde, a estar vendo, ó Pai, mais, ó Deus, a tua palavra, vendo e lendo a sua palavra, buscando mais o Senhor, enquanto, ó Pai, nós temos essa liberdade. Orando mais, jejuando, Senhor, estando mais na sua dependência. Continua a trabalhar nos corações nessa tarde. Vidas sejam transformadas, vidas sejam curadas, como o irmão Gildo, Pai. Coloca suas mãos sobre a vida dele. E cada um dos irmãos que pediram oração ainda nessa tarde, aqueles nomes que eu mencionei, outros que entraram na live pedindo, seja com cada um, o Senhor conhece os corações, sabe a necessidade de cada um. Eu oro, Pai, nessa tarde, crendo, agradecendo já, Senhor, pela bênção, pela vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor continua no decorrer ainda dessa tarde conosco, à noite, nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença, é o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, então, a todos. Amém.